Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí o comentarista debatendo o time do Palmeiras, como o Palmeiras fica com os reforços. A princípio o Palmeiras já anunciou o Facundo Torres, né? Já foi anunciado, já vestiu a camisa. E o Palmeiras vai anunciar o Paulinho. E os outros reforços, o Palmeiras está em andamento. Casos do Andréas Pereira, o Vitor Roque, o Bernabei, todos esses estão em andamento as negociações. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o vídeo. E daqui a pouco nós estaremos de volta. E super ativo. Na tela vamos conferir as possibilidades do negócio para o Verdão. O Dudu, oficializado agora, já tinha oficializado a rescisão, mas agora já está definido o destino, vai para o Cruzeiro. O Lázaro, fim do empréstimo, volta para o Almeria da Espanha. Gabriel Menino está negociando essa possível troca do Paulinho, e aí o Gabriel Menino está chegando em Minas Gerais. Mesma coisa o Patrick, o meio-campista da base, negociando aí uma venda do Paulinho com a troca do jogador. Facundo Torres, o primeiro oficializado, o primeiro reforço, vem do Orlando City dos Estados Unidos. Paulinho está negociando, como eu falei. Andréas Pereira, rumores fortes, aumentaram inclusive nesta tarde. Fulham da Inglaterra é o alvo. E o Vitor Roque, o atacante do Barcelona, surgiu ontem à noite. É a história que o Palmeiras deu uma sondada e tá de olho, né, Léo? Vai que acontece, porque sai do Barcelona com poucos minutos e está no Betis. Difícil que o Palmeiras consiga contratar todo mundo que está nessa nossa lista aí. Também acho. Até porque não tem muito ponta barra meia. Do lado direito. Não só por isso, mas por uma financeira. Esses jogadores todos não vão custar barato. O Palmeiras fazia uma política de valorizar o produto interno, de valorizar os jogadores que já estavam no elenco, até aqui, de uma hora para outra, de uma janela para outra, resolveu investir pesado no mercado, tem dinheiro para buscar todo mundo, todos circulando pelo menos ali na faixa dos 20 milhões de euros. Se a gente fizer a conversão então para o real, mais de 100 milhões cada um desses outros atletas que o Palmeiras ainda não contratou, né? Caso à parte o do Facundo. O Palmeiras tem dinheiro para todo esse investimento de uma vez só. Me surpreenderia bastante se todos esses atletas chegassem nesse momento. O Vitor Roque, de repente, pode ser um plano do Palmeiras para o meio da temporada. Pode ser uma possibilidade também. Palmeiras, sim. Veremos também o que o Abel pensa para o Estevão para 2025. Será que vai ser só esse jogador aberto pelo lado direito ou ele vai ganhar espaço pelo meio? Enfim, o elenco do Palmeiras é bem rico desse ponto. Há variações possíveis ao técnico Abel Ferreira. Vamos então projetar taticamente, como o Léo gosta, a melhor formação para esse Palmeiras de 2025. Gente, deixando claro que não temos certeza de vários reforços aí que chegarão ao Palmeiras de fato, só temos o Facundo Torres, mas vamos brincar aqui de projetar o Palmeiras. Vamos dar uma aula para Abel Ferreira, vai, brincadeira, Abel, vamos falar, Léo. Nada, jamais. Quem sou eu brincadeira. Dar uma aula pro Abel? A gente só vai especular possíveis desenhos aqui para o Palmeiras de 2025. Aqui na tela, boa parte da estrutura que esteve presente em 2025, sim, atletas que já estavam no elenco. Então, você pode ver que tem Piquerez, Murilo, Gomes, Rocha, Rios, Moreno, Maurício, Rafael Veiga, Felipe Anderson e Flaco Lopes, jogadores que já estão no elenco. Piquerez no momento machucado, mas deve ser o titular da posição. Para 2025, algumas opções. Facundo Torres, por exemplo, do lado direito, é uma possibilidade também, do lado direito, para atuar como um ponta por ali. De repente, ou até mesmo do lado esquerdo, sem o Felipe Anderson, com o Estevão sendo do lado direito, o Flaco Lopes como a referência. Neste caso aqui, caso chegue o Paulinho vamos ver alguém vai ter que sair. E aí, quem vamos tirar? Pode ser o Rafael Veiga, acho difícil que o Veiga saia. Então, de repente, uma possibilidade seria a gente tirar Flaco Lopes para a entrada do Paulinho, que seria o homem mais avançado do Palmeiras num 4-2-3-1 clássico. Não acho que o Paulinho seja essa referência, mas pode ter um papel próximo ao que foi o do Rony nos últimos anos, nas últimas temporadas.
Então, é uma possibilidade para o Palmeiras também. Jogar com 2 atacantes, quem você prefere ao lado do Paulinho? Eu acho que pode ser uma dupla com o Flaco, Tá. com um homem de mais referência, mais próximo ao que fosse o Hulk, né? Não comparando a qualidade técnica do Hulk com a do Flaco Lopes, claro, mas com relação às características. Você levanta essa hipótese de 2 meias e 2 atacantes, aí seria um 4-4-2, com a possibilidade de mais um meia. A chegada do Andreas, por exemplo, pode fazer, de repente, uma saída do Facundo, uma dupla de ataque Paulinho e Estevão, o Andreas junto com o Rafael Veiga. rápido, hein? Fica um time muito rápido. Eu acho difícil que o Estevão jogue nessa posição como um segundo atacante. Paulinho e Estevão, acho que seria uma dupla um pouco frágil do ponto de vista físico, principalmente para o Estevão. Acho que ele sofreria um pouco nessa formação. Acho que não seria a melhor formação para o Estevão, mas é uma possibilidade também. De repente podemos recuar o Estevão, tirar o Andreas Pereira, que pode ser, no caso do Andreas, ele pode ser o segundo homem de meio campo para o lugar do Rios, caso o Rios deixe o Palmeiras no meio da temporada, caso o Rios não tenha o mesmo nível de rendimento que ele teve em 2024, o Andreas pode jogar como o 8 do Palmeiras, como o Aníbal, como esse segundo, como o primeiro homem de meio campo no caso. Enfim, é um elenco bem vasto, Isa. O Felipe Anderson está fora, é uma possibilidade. E o Vitor Roque, se chegar, aí a gente pode pensar numa formação mais ou menos por aqui. É isso. Com o Estevão mais pelo lado direito, o Rafael Veiga como meia central, e aí, eventualmente, o Paulinho até pelo lado esquerdo, num 4-2-3-1, voltando àquela formação anterior que a gente chegou a usar. Paulinho mais aberto pelo lado esquerdo, Estevão pelo lado direito, Veiga como ligação, Vitor Roque como centroavante. Marcos Rocha aguenta a temporada? Mas caso não aguente, há possibilidades para a saída dele, principalmente o Giai, reforço contratado no meio do ano, não entregou o que a torcida do Palmeiras espera, muito menos o que o Abel espera dele, mas a expectativa é que para 2025, aliás, o Palmeiras consiga extrair mais desse jogador, já adaptado ao novo contexto do futebol brasileiro. Bora fazer uma rápida parada aí do Esporte Agora, que a gente já volta com mais. Mas se você me convidar para uma, podemos ir junto, tá? Ah, é? Não, nós não temos mais idade para isso. Eu vou falar de futebol, que é melhor. Esposa Fernanda, bem. Bem, muito bem. Eu acho melhor a gente falar de futebol, que a gente ganha mais. Elia, você falou de 2025, né? Quero usar boa parte desse programa também para fazer atualizações e lembranças de 2024. O que deu certo, o que não deu. Bora falar bastante. Você errou mais ou acertou mais em 24? Com certeza acertei mais do que errei. E com alguns furos muito importantes que a gente deu aqui no programa, entre eles Marinax, com atualização importante sobre o magnata grego que está dividido entre o São Paulo e o Vasco da Gama. Muito bem, vamos começar o nosso tempo técnico desta segunda-feira com o ano do Palmeiras para você. Acho bem interessante que a gente possa ter na tela folha salarial do clube, 26 milhões. É a segunda folha mais cara do Brasil, atrás apenas da folha do Flamengo. O artilheiro da temporada foi o Estevão com 15 gols, o assistente da temporada foi o Estevão com 10 e quem decepcionou na temporada foi o Rony. Ô Jorge, pergunta que não quer calar. Para esse time que tem R$1 bilhão de orçamento anual, você ser só campeão paulista, ponto 1, é pouco. E ponto 2, o Palmeiras é um time de um homem só, Estevão? As duas respostas são óbvias. Sim, foi pouco. Daria uma nota 3,5, 4 para a temporada do Palmeiras, especialmente porque nos torneios de mata-mata o time caiu no primeiro mata-mata, na oitava de final, e no campeonato... Na escola Nicola, para passar de ano... 6. Então tá bom, fiquei preocupado. 3,5 com 10. Na minha escola é 10, e na sua, Ilha? 10. Não, para passar de ano é 10? Não, passar de ano não. A nota máxima é 10. Sim, passar de ano 6 ou 7. A nota máxima... É porque assim, eu estou levando em consideração o segundo clube que mais arrecada no país, a segunda maior folha salarial e a capacidade do elenco. Então, por conta de tudo isso... E ainda teve a Supercopa que o Palmeiras perdeu para o São Paulo. Tem mais essa, para começar o ano. Com 2 eliminações no primeiro mata-mata e no Campeonato Brasileiro, o Botafogo permitiu que o Palmeiras retomasse o campeonato para si. Mas nos jogos grandes, nos jogos contra os times na parte de cima, sempre um fracasso. Eu considerei a temporada ruim e o que mais chama atenção é que num elenco com o Everton, Gustavo Gomes, Rafael Veiga, Rony, Dudu e companhia, tudo sobrou só para o Estevão. E mais do que sobrou, Elia, nos jogos grandes, todo mundo se escondia, se omitia e falava, moleque, resolve aí. E ele tentou, na medida do possível, resolver na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro e também na Libertadores. Agora, ô Sálvio, o Nicola costumava decantar em prosa e verso o elenco do Palmeiras, agora está dizendo que todo mundo se omitiu? Pera um pouquinho, é comentarista de resultado?
Não, tá sendo injusto. O ano não foi bem, é o que o Nicola está falando. Mas, Eli, assim, a gente tem que falar o seguinte do Palmeiras, né? Sabe quando constrói uma casa no terreno de areia, não é sólido? Alguns clubes constroem a sua estrutura como uma casa em terreno de areia. Dura só uma temporada, dura só um período. Clubes que vão e voltam. O Palmeiras não. O Palmeiras tem uma estrutura sólida que montou. Então o Palmeiras tem que ser cobrado, independente do orçamento de 1 bi que você falou, o Palmeiras tem que ser cobrado por toda a sua infraestrutura construída nos últimos anos. Questão do endividamento, questão de capacidade de contratar. Então o Palmeiras tem que ser cobrado muito. É óbvio que o Palmeiras vai disputar Campeonato Brasileiro e eu vou te falar aqui, Elia, os próximos 10 anos o Palmeiras vai estar entre os 3, 4, 5 melhores clubes do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras deitou e rolou em temporadas anteriores, só que o Palmeiras passou a ter concorrentes. Pode até ser concorrentes de ida e vinda. O Botafogo é um concorrente que o Palmeiras há 3 anos atrás nem esperava, nem nós esperávamos que o Botafogo poderia, em 2024, fazer frente ao Palmeiras. Então o Palmeiras tem que ser cobrado. E 2024 faltou muito ao Palmeiras. As Copas, o Palmeiras não correspondeu. Jogar contra equipes melhores do que o Palmeiras de ponta da tabela, o Palmeiras não deu resposta, perdeu das equipes acima da tabela e o Abel não soube administrar o elenco. Para mim, eu tenho aqui na minha memória sempre, aquele jogo contra o Vitória, para mim, em 2024, é marcante. O Abel preservou a equipe e foi eliminado nas Copas. E perdeu 3 pontos para o Vitória no Allianz, que fez falta. E a sua nota para o Palmeiras de 2024? Na escola Salve Espínola, 10 é para passar. 10 é nota. 10 é nota máxima. 6 é para passar. Eu dou 5,5. Então o Palmeiras não passa de ano? Não passa de ano. Não passa de ano, não. O Palmeiras não passa de ano. Passa de ano. Não. Só com o título do Paulista? Passa de ano. Uma coisa é você passar de ano, outra coisa é você passar de ano direto e a outra coisa é você passar de ano com louvor entre os 3 melhores. 200 milhões de investimento, Elia. Não. Palmeiras precisa de recuperação. Não dá, na minha escola, Palmeiras precisa de recuperação. O Palmeiras é vice-campeão brasileiro. O Palmeiras perdeu a Copa do Brasil pro primeiro mata-mata, da Copa do Brasil. O Palmeiras perdeu a Copa Libertadores pro campeão da Copa Libertadores. Mas Elia, vamos lá. Sabe eu não vou... É importante a gente destacar isso. O Palmeiras jogou 9, acho que até a 28ª, 29ª rodada, Copas. Da 28ª em diante, só Campeonato Brasileiro, com data FIFA, sem disputar e concorrendo com equipes que estavam jogando o campeonato, ou a Sul-Americana, ou a Libertadores, ou a Copa do Brasil. Mas o que é importante? Na tela para você, os números do Abel, e eu sou um cara que talvez seja o maior crítico do Abel nessa temporada. Agora, hein? Não estou passando, eu estou dizendo que o Palmeiras, quando é campeão paulista, ele passa de ano. Mas uma coisa é você passar com 5,5. Na minha escola, passa com 5. Com 6, você respira. Com 7, você passa direto, sem exame. Com 8, 9 e 10, você estará entre os melhores alunos da classe. Não é o caso do Palmeiras. Passa com 5,5. Olha, o ano é de um título só, mas é interessante esse de 24, porque quando você vai a 20, o Palmeiras teve em 2020 2 títulos, 14 jogos, 10 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas para o Abel em 2020. Aí ele vai para 2021... com 85 jogos, aí tem 43 vitórias, 16 empates, 26 derrotas. E também em 21 só teve um título. Aí ele vai para 2022 com 3 títulos. Talvez tenha sido a grande campanha do Palmeiras 22, porque foi aquela campanha de ganhar, inclusive, a Copa Libertadores da América e disputar o título mundial contra o Chelsea. Em 2023, o time também teve 3 títulos, foi muito importante. 41 vitórias, apenas 14 derrotas, mas o ano de 22 foram só 7 derrotas, olha que diferença. E aí a gente chega a 24, obviamente com um ano pior do Palmeiras, com 13 derrotas. E não se esqueça, o Palmeiras, que jogou 73 vezes e teve 14 derrotas em 23, é um Palmeiras de 66 jogos e 13 derrotas. Ou seja, você joga muito menos em 24 e perde quase o mesmo número de partidas. A realidade do Abel, e eu não passo pano, é a seguinte: o Abel, ele ganha 6 milhões de dólares líquidos por ano. O Rubem Amorim ganhava 3 milhões de dólares líquidos por ano no Sporting. Como é que eu posso comparar o Rubem Amorim com o Abel Ferreira? Não dá para comparar. Então, a única comparação que eu posso fazer
é em relação ao valor do salário. O Palmeiras está extrapolando, o Palmeiras está fora da realidade daquilo que pode pagar a um treinador. Quando o Sporting de Lisboa paga 3 líquidos e você é o Palmeiras e paga o dobro, há algo de estranho nesse reino. Ou estou errado? Está errado. Se o Palmeiras tem condição financeira de pagar e quem é o seu técnico te entrega, faz de você o maior campeão do futebol brasileiro. Mas você falou que o Palmeiras nem passou de ano esse ano, como uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não posso pagar o salário pro Abel e aí depois de uma temporada ruim eu chamo ele num canto e falo, Abel, seu desempenho foi bem ruim em 2024, em 2025 eu vou reduzir seu salário porque o Sporting paga menos também. Não, mas espera um pouquinho. Eu não tenho que ter um salário que seja mais baixo, com possibilidade de chegar a 6 milhões de dólares por ano, de acordo com os bônus. Quando o cara tá chegando, de acordo com os bônus. Agora, eu não posso pagar garantidos para um cara que é só campeão paulista 6 milhões de dólares líquidos por ano. Quando o cara é o Abel, você pode. Se é o Arthur Jorge, que está chegando agora, você promete bônus. O Arthur Jorge, por exemplo, levou 17 milhões de reais em bônus. Não, a comissão técnica inteira. Pois é, mas o pacote rendeu 17 milhões. O Abel é um contexto diferente. O Abel já veio, já se provou, já ganhou, tinha as metas, tinha os bônus. Agora não, agora ele tem um salário fixo o maior do Brasil, porque é o cara que mais entrega no Brasil. Elia, o Palmeiras é, ao lado do Flamengo, o time mais campeão nos últimos 4, 5 anos. E o Palmeiras com muito menos investimento do que o Flamengo. O Abel tem muita responsabilidade nisso. Olha quanto o Palmeiras economizou com multas rescisórias, com dispensa de técnicos que não deram certo na comparação com o Flamengo. Mas o Palmeiras contratou... Agora, pera um pouquinho, eu quero entender uma coisa. Eu não estou conseguindo entender o Nicola, Salve. Ele fala que o time não passa de ano e está aqui endeusando o Abel. Um time que não passa de ano, o professor tem que ser recriminado. É que o Nicola quer pagar o bônus pelo passado, pela sala de troféu. Eu pago o bônus pelo resultado, né? Deste ano, né? Sempre, tem que pagar sempre. Essa pergunta que está na tela que o Léo colocou é fundamental. Foi o ano mais complicado para o Abel. O Palmeiras, com o salário do Abel, sem bônus, e o salário pelo bônus do passado e com a estrutura, não pode jogar contra o Flamengo na Copa do Brasil, no Maracanã, e não pode jogar contra o Botafogo na Libertadores, no Rio de Janeiro, com medo. O Abel levou o Palmeiras para ir ao Rio de Janeiro em 2 competições de ida e volta, com medo, falando, eu sou inferior a vocês. Não pode. O Palmeiras tem que disputar a igualdade. Eu não acho. Aí o ano foi complicado. Eu discordo. Eu acho o seguinte, você pode entender que o time do Botafogo esteja nesse momento vivendo melhor do que você, e você tem que ter essa característica e tem que ter essa virtude, não é nem humildade, é a virtude de enxergar o futebol. E quando o Palmeiras foi enfrentar o Botafogo no Rio, o Palmeiras era pior do que o Botafogo, em vários quesitos. Aí, o erro do Abel não é você ser defensivista, é saber ser defensivista. Esse foi o erro dele. O erro do Abel não foi enfrentar o Botafogo entendendo que ele era pior que o Botafogo, porque ele era pior que o Botafogo. Então isso foi um entendimento inteligente dele. A questão do Abel é a falta de capacidade de armar um time com gatilhos de contra-ataque para poder estilingar a equipe do Botafogo. Então você está passando o pano. Não estou passando. Ele foi incompetente. O ano foi pior que o Abel. Ele foi incompetente para realizar um modelo. Ele enxergou o que tinha que fazer e não teve capacidade de fazer. Olha, então você está querendo dizer que se o Abel pegar um time inferior, ele nunca vai ter possibilidade de enfrentar o superior a ele? Não, ele jogou reativo de maneiras interessantes e foi muito retranqueiro dele. Estou com o Salve. Ele foi muito retranqueiro nesses 2 jogos especiais. Mas foi retranqueiro e incompetente. Uma postura Você muito pode ser defensiva. O Mano não foi retranqueiro contra ele, jogando a última partida do Fluminense? Foi retranqueiro. O River foi melhor que o Palmeiras na semifinal da Libertadores com o Abel. Foi melhor. Era um time que estava numa fase boa também. O Abel deu solução naquele momento jogando no Allianz. Não. Só que nesses 2 jogos chaves para o Palmeiras, grandes, e é importante, e no mês fundamental da temporada, o Abel mostrou fraqueza. Não é que ele só se defendeu, ele não conseguiu, ele entrou com medo. Gatilho de contra-ataque. Mas essa é a especialidade dele. A especialidade dele é armar o time defensivamente para explorar o contra-ataque. Eu acho que ele não desaprendeu. E aí, só para completar essa questão, que o papo está meio maluco. Vocês querem que alguém que já tem um trabalho reconhecido, que já tem títulos reconhecidos, retroceda no contrato e passe a ganhar menos atrelado a bônus? Não, eu estou dizendo o seguinte, houve por
por parte da Leila Pereira, que ficou Abel dependente para se reeleger, uma supervalorização do salário do Abel, que é desproporcional. Eu não estou aqui, eu não sou patronal aqui para ficar controlando o salário de ninguém. Se tem alguém pagando, tem alguém merecendo. Eu estou dizendo que quando você extrapola, ela está extrapolando, ela está supervalorizando algo que não é dela. O dinheiro não é dela, o dinheiro é do Palmeiras. Se ela tivesse pago com o dinheiro da Crefisa, o Abel tá tudo bem. Ela tá pagando com o dinheiro do Palmeiras. Ela tá supervalorizando. O Léo vai trazer qualquer dia. O Léo vai trazer qualquer dia a quantidade de grana que o Palmeiras arrecadou com prêmios dos títulos na era Abel. Não, mas espera um pouquinho. Vamos só deixar claro. O Léo é nosso editor-chefe que faz tudo aqui para nós. Mas aqui, já que nós estamos falando do nosso editor-chefe, Nicola, vamos pensar como mundo corporativo. Tá. E principalmente na profissionalização do futebol. Tá. Vamos pensar nisso, né? Nós, no Tempo Técnico, em 2024, fizemos um ótimo programa, demos um ótimo desempenho e o Elias já confirmou que nós vamos ter bônus. Você não está sabendo? Vamos ter bônus. Em 2025, nós vamos ter que conquistar para ter de novo, para ter bônus. Não está garantido o bônus no bolso para 2025. Eu e você temos bônus. O salário do Elia está garantido. Não, mas o Elia, como comandante da parada, independentemente de apresentar um pouco melhor ou um pouco pior, ele tem o salário dele. Mas você concorda que tem que ter um bônus de acordo com o desempenho do próprio programa? Não, mas ele tem, mais justo? Mas vamos lá. Mais justo? O português tem direito a bônus. Se ele conquista o título da Libertadores, vai ganhar mais ainda. Ele fatura mais. Mais ainda. Mas o que a gente está discutindo é que o salário dele, que é o maior do país... Da América. Mas é compatível com o Memphis Depay, é um salário de alguém que entregou demais. Ele não é que ele chegou de paraquedas. Ele mereceu ganhar tudo isso. Eu entendo perfeitamente, e a gente não vai chegar a essa conclusão. Não vai. Quando você tem mérito, tá tudo certo. Eu acho que não é a questão do mérito. O mérito ele conquistou para estar no patamar onde está. É a supervalorização de um salário que está fora da realidade do futebol brasileiro e sul-americano e que não tem mais volta, exatamente porque você falou. Ele tem um contrato até 2025 e eu não tenho como... Olha, o Palmeiras foi mal em 24, agora eu vou te pagar 4 milhões de dólares só em vez de 6. Não, eu não tenho como voltar, entendeu? Esse é o grande erro da Leila. Ela extrapolou naquilo que é um salário dentro da realidade do futebol sul-americano. E a comparação é clara. Rubem Amorim é um treinador melhor que ele e ganhava a metade, ficou anos ganhando a metade. Portugal paga-se menos que no Brasil. Mas eu não estou preocupado com Portugal. Mas você está citando o Rubem Amorim. Você que é emprenhado pela Europa, Portugal está na Europa. E ele é técnico do Sporting. E ele foi para o Manchester United. Então, é porque ele tem virtudes. E já melhorou muito o United desde que ele chegou. Então, ele é um treinador melhor do que o Abel Ferreira. Ele foi para o Manchester United. O Abel nunca teve proposta da Europa. Então... é muito importante que a gente faça essa comparação. Estevão, na tela para você. Olha só, esse menino é um fenômeno. 46 jogos, 15 gols, artilheiro com 10 assistências. Esse menino tem uma participação em gols de mais de metade. A cada 2 partidas, ele tem uma participação em gol, um pouquinho mais até do que a cada 2 partidas, tamanha a competência dele. Por que esse talento todo, Salvio? Nato, melhor jogador brasileiro em território brasileiro em 2024. E fora do território brasileiro, não? Olha ali, você me colocou. Quem? América do Sul, você está falando? Não, no mundo. Quem é o melhor jogador brasileiro para você hoje? Não, Vinícius Júnior em 2024 pode ter... O Vinícius Júnior... A temporada 22. Você ganha no Paro Ímpar, você escolhe o Estevão ou o Vinícius Júnior? Vinícius Júnior, sem sombra de dúvida. Eu não. Hoje. Amanhã. Eu ganhei no Paro Ímpar amanhã. Terça-feira. Véspera de Natal. Qual o presente de Natal que você quer ganhar? O Estevão ou o Vinícius Júnior? Eu quero ganhar o Vinícius Júnior. Eu quero ganhar o Estevão. Para um campeonato hoje, eu escolho o Vinícius Júnior. Para um campeonato hoje, eu escolho o Rafinha na frente do Estevão. O Estevão tem potencial para ser melhor do que os dois. Mas para um campeonato na Europa, a gente não sabe em que condição ele vai chegar. O cara carregou o Palmeiras aqui, que é muito pior. O Endrick carregou... Vamos lá. O Endrick fez o que com o Palmeiras no ano passado? Não dá para comparar. Tá bom, mas o Endrick foi campeão brasileiro. Eu também acho que o Estevão é melhor que o Endrick, tá? Mas a frase que... Não, 1000 vezes também não. Ele é melhor que o Estevão. 500, vai. Mas você... 1000 vezes melhor que o Wesley. A frase que você usou foi... Ele é 1000 vezes melhor que o Wesley. 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes. Mas só para voltar à frase que você usou. Você falou assim, o Estevão carregou o Palmeiras nas costas, então ele conseguiria jogar em qualquer time do mundo. Eu tô lembrando para você que o Endrick carregou o Palmeiras nas costas. O Endrick na reta final do Campeonato Brasileiro. Nas costas. Elia. O Rafael Veiga carregava o Palmeiras. Na reta Gustavo final ele Gomes foi decisivo, jogando muito, carregava o Palmeiras. O Everton
Everton fechando o gol carregava o Palmeiras. É muito diferente desse ano, quando o Everton não tá jogando nada, o Gustavo Gomes não tá jogando nada, Rafael Veiga foi o cara que oscilou super nesse campeonato e só o Estevão recebia todas as bolas. Ô Salve, você ganha no para o ímpar. Você ganha no para o ímpar. Você escolhe. Não, não pode ficar emprenhado pelo Nicole nem pela Europa. Deixa ele opinar, pô. Você ganha no para o ímpar. Você escolhe Vinícius Júnior ou você escolhe o Estevão? Vinícius Júnior para 2025. Muito fácil. Obrigado, Salvio. Não tenho dúvida. Obrigado, Salvio. Agora, você pode falar o seguinte: para a Copa de 2026, eu poderia fazer essa pergunta para mim. Para a Copa de 2026, o Estevão vai ser mais jogador que o Vinícius. Já em 26? Já em 26, para mim vai ser. Eu acho que para 30. Então você está na tremedeira de escolher ele para 25. Imagina. Essa pergunta é importante, ó. Quanto o Palmeiras vai sentir a falta do Estevão? Muito mais do que sentiu pelo Hendrick. Nem compara. Muito mais. Ainda que se tenha sentido bastante. Faz falta até hoje. Faz falta até hoje. Mas vai fazer muita falta sim. Nós estamos falando do melhor jogador no futebol brasileiro. Muita gente falando, não, ele é a revelação. Não é a revelação. O melhor jogador. Que revelação. Mas ele é, só para complementar, o Rafinha hoje, no Barcelona, tem um saldo maior do que do Estevão, porque a gente sempre tem que comparar as competições. O que o Rafinha tem jogado hoje no Barcelona... um pouquinho, o Rafinha joga contra o Alavés, contra o Betis... joga na Liga... Joga na Champions também, não sei se você tá sabendo. Real Valladolid, você tá de brincadeira. Isso aqui é um sonho de consumo. Deixa eu aproveitar e colocar na tela para você o ano do Corinthians. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o ano de 2024 do Palmeiras, o Nicola, o Elias Júnior, e 2025 o Palmeiras já anunciou o Facundo Torres e vai anunciar o Paulinho a qualquer momento. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.